Fala aí, galera. A gente vai começar fazendo duas questões de química muito interessantes. Mas por que elas são interessantes? É o seguinte. Nesse caso aqui, ele pede uma teoria que não é muito cobrada, mas quando cai, leva muita gente, né? Muita gente não tá esperando que caia esse aqui, que são os cristais, né? No caso, arranjos e tudo mais. E ainda relaciona com o número de Avogadro. E tem uma outra coisa. Essas questões são extremamente semelhantes e, assim, tem uma distância, né, entre elas. Obviamente, o IME não vai colocar duas questões muito parecidas em anos consecutivos. Porque eles não esperam, né, que você vá fazer todas as provas antigas e se preparar totalmente para a prova, né? Então, assim, eles ficam meio sem a criatividade e vão lá e pegam uma questão antigaça ali que eles sabem que ninguém vai lembrar, ou se lembrar vai ser muito pouca pessoa, e tacam numa prova mais recente. No caso, a gente vai pegar uma de 1990, né? Que ninguém nunca nem viu, provavelmente. E eles repetiram uma prova mais recente, 2005, porque simplesmente acabou a criatividade dos caras. Né? Mas eles deram uma dificuldade na questão de 2005, a gente vai ver. Então é o seguinte, ele fala assim: o cálcio cristaliza no sistema cúbico de faces centradas com densidade 1,55 graus por centímetro cúbico. Sabendo-se que a área da célula unitária é 0,555 nanômetros, mostra indicando os cálculos como obter o número de Avogadro. Bom, galera, tem uma informação aqui que ele provavelmente deu no início da prova, que é a massa molar do cálcio que a gente vai precisar, que é aproximadamente 40 gramas por mol. Certo? Então, nesse arranjo de CFC, que você teria que saber na hora, né? Eu já desenhei aqui para vocês terem a noção, os átomos se arranjam dessa forma e essa estrutura vai se repetindo ao longo da estrutura cristalina. O interessante é que a gente tem que analisar esse cubo em específico, né? Porque se a gente analisar a estrutura como um todo, fica complicado. Então, nessa estrutura, esse átomo aqui, cada átomo dos vértices são compartilhados por outras 7, tirando esse aqui, né? São compartilhados por outras 7 cubos simples, né? Da estrutura cristalina. Ou seja, cada parte que está dentro desse cubo é 1/8. E nesse caso aqui seria metade, porque ele está numa face. E é basicamente isso. Então a gente tem 6 faces no cubo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente tem 8 vértices. Então a gente, na verdade, teria 8 vezes 1/8 de átomo, mais 6 vezes meio. Porque são 6 faces, cada um contendo metade de um átomo, num cubo, né? E nesse caso são 8 átomos nos vértices, contendo 1/8 de átomo. Nesse caso a gente teria 4 átomos de cálcio por estrutura simples desse cubo CFC. Então, ele já deu esse valor da aresta também, né, nesse cubo aí. Então, já tem o volume também desse cubo. É basicamente elevar isso aqui ao cubo, né? E ele também dá a densidade. Então, a gente basicamente matou essa questão. Por quê? Porque se a gente tem 4 átomos, a gente tem 40 gramas por mol. No caso, mol seria o número de Avogadro. 1 mol é Avogadro átomos. Então, a gente teria que dividir isso aqui pelo número de Avogadro. Vou chamar de A. E a gente vai dividir pelo volume também para obter a densidade desse mini cubo aí, né? Nesse mini cubo, que é a densidade do cristal como um todo. Então a gente estaria Avogadro vezes 0,555. Como a gente quer em centímetros cúbicos, a gente só põe 10 a menos 7 aqui. 10 a menos 7 ao cubo. E isso aqui tem que ser igual a 1,55 gramas por centímetro cúbico. Bom, disso aqui a gente pode dar uma mexida na equação para obter o valor da constante de Avogadro, que vai ser 160. A gente pode já mandar isso aqui lá para cima. Vai ficar 10 a 21 vezes sobre 1,55 vezes 0,555 ao cubo. Na hora a gente teria que fazer na mão mesmo as contas. No caso aqui eu vou fazer rapidinho a conta na calculadora para acelerar e a gente já passa para a próxima. Nisso aqui, galera, a gente obtém
exatamente 6,038 vezes 10 a 23, que é exatamente essa unidade, né? É a unidade de qualquer coisa, que é o número de avogado, bem próximo, na verdade é quase isso o número de avogado. Então, se você sabe de cabeça lá o número de avogado, se você chega num resultado próximo disso, aí você sabe que foi no caminho certo. Então agora vamos para a nossa próxima questão. Bom, nessa próxima questão, ele não usa apenas um tipo de átomo. No caso, ele fala assim, ó, o sal de mesa ou cloreto de sódio é formado por íons provenientes do átomo de cloro e de sódio, obviamente. E tem massa, 2,1, massa específica, no caso da densidade, 2,165 gramas por centímetro cúbico. Esse sal se cristaliza em um empacotamento cúbico de face centrada, mesmo do cálcio lá. O espectro da radiação de raios X mostra que a distância entre os íons cloreto e sódio nas três direções do cristal é 2,814 angstrom. Considerando essas informações, calcule o número de Avogadro. Bom, igual a outra questão, está assim, só faltando a informação, que é o número de massa do sódio, que é 23 aproximadamente, e o do cloro, que é 35,45 gramas por mol, os dois. Bom, a gente pode usar simplesmente o nosso último raciocínio, no caso, essa estrutura, né, do cubo aqui, mais simples, mas você pode dividir todo esse cristal de face centrada em 8 pequenos cubos, porque no final vai dar a mesma. Então, nesse caso aqui, ó, ele fala que essa arestazinha aqui seria 2,814 angstrom. Nisso a gente usa o mesmo raciocínio. No caso, a gente estaria com 1, 2, 3, 4, mas como é 1/8, que é dividido por outros 8 cubos aqui, nas três direções, outros 7, na verdade, a gente divide tudo isso aqui por 8, então a gente vai ter, na verdade, 1/2 de cada um dos átomos, no caso o cloro e o sódio. Por isso a massa desse cubinho aqui vai ser 23 mais 35. 45 aqui, né? Exato. Isso aqui é a massa, né, desse cubozinho aqui, porque a gente tem 4 1/8 de cloreto e 4 1/8 do íon sódio. E nisso a gente pode dividir pelo volume do cubo como um todo, que vai ser... Ele deu a densidade em centímetros cúbicos, então a gente pode transformar o angstrom em centímetros. Então vai ficar 2,184 vezes 10. Angstrom é 10 a menos 10, então seria metros. Então seria 10 a menos 8 elevado ao cubo. Isso aqui, galera, é por mol. Então, na verdade... Isso aqui tem que ser dividido pelo número de Avogadro, novamente. Isso aqui vai ter que ser igual ao valor que ele deu lá para a densidade, que é 2,165. 2,165 gramas por centímetro cúbico. Nisso a gente faz as mudanças cabíveis aqui, e a gente pode passar esse 10 menos 28 a 10 a menos 8 ao cubo para cima. Então, e esse para baixo. Então, a gente vai obter 2 vezes 2,814 ao cubo. Isso aqui vai ser 58,45 vezes 10 a 24. Isso aqui também, como a gente passou, no caso... Esse aqui dividindo, então seria 2,165. Na hora a gente teria que fazer a conta na mão mesmo ali, daria um trabalhão, mas enfim. A gente poderia, às vezes, até tacar o valor de Avogadro, porque você já sabe, na maioria das vezes, o valor. Eu vou fazer aqui rapidinho na calculadora e já escrever para vocês verem como dá realmente o valor de Avogadro. Bom, galera, fazendo a conta rapidão lá na calculadora, a gente obtém 0,058 praticamente. Isso aqui vezes 10 a 23, que é muito próximo do número real de Avogadro, que é 6,02, alguma coisa.
Então, nisso a gente soube que a nossa rotina estava no caminho certo e a gente matou novamente uma questão. Então, para vocês verem como é importante vocês fazerem provas antigas, porque as questões podem simplesmente cair novamente. Então, um bom método que eu recomendo para vocês é visitar o nosso site do Cosseno, que tem muita prova antiga para vocês treinarem. E, se tiverem interesse, inscrevam-se no canal para ter outras novidades como essa. É isso, galera. Até a próxima.